A ressurreição de Jesus que nós hoje celebramos é o núcleo central da nossa fé. É o que faz com que nós nos dirijamos a Deus e a Jesus, não como um morto, mas como aquele que vive para sempre. Este é o núcleo central da nossa fé. Nós acreditamos que Jesus não ficou no túmulo, não ficou na morte, mas ressuscitou. E a sua ressurreição não é, por exemplo, igual à de Lázaro, em que Jesus o ressuscita e ele volta a morrer quando teve que morrer. Jesus ressuscita e vive para sempre. E esta ressurreição de Jesus é a causa da nossa alegria e da nossa esperança. Alegria, porque sabemos que, afinal, mesmo que o nosso corpo seja reduzido a cinzas, ou vá para um jazigo, ou para debaixo da terra, nós continuamos vivos em Deus, porque Jesus abriu esta porta da eternidade e da imortalidade. E também de esperança, porque nós acreditamos que é este o nosso final. Nós não vamos ter um triste final, vamos ter todos um final feliz, porque esse final feliz é o final da fé, aquele que muitas vezes até durante a nossa vida terrena vai sustentando a nossa vida no dia-a-dia, nos momentos bons, mas também nos momentos de maior tribulação. Porque estamos no tempo da Páscoa, ao longo deste tempo pascal, que vai terminar no Pentecostes, nós iremos escutar sempre na primeira leitura passagens dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, na Bíblia, depois dos 4 Evangelhos, é as atividades que os apóstolos realizaram depois da ressurreição de Jesus, depois de terem recebido o Espírito Santo. E nós escutamos um dos anúncios de Pedro. Pedro dirige-se à multidão e nós encontramos aqui, se calhar, dos credos mais antigos. Nós este ano estamos a assinalar os 1700 anos do credo que nós normalmente rezamos. Nós hoje vamos fazê-lo em forma de perguntas. Mas Pedro consegue resumir a fé cristã neste pequenino parágrafo que ele diz. João andou a pregar, a anunciar a vinda deste Messias. E o que é que Jesus, que era ungido pelo Espírito Santo, o que é que Jesus fez? Passou a vida a fazer o bem. Curou todos aqueles que andavam oprimidos pelo mal. Os judeus mataram-no, suspenderam-no na cruz, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia. E é isto em que nós acreditamos. De Jesus que passou a vida a fazer o bem, de Jesus que andou a libertar e a dar testemunho da misericórdia de Jesus, que foi incompreendido pelo povo judeu, foi morto, mas não ficou na cruz nem no sepulcro. Continua vivo para sempre. No Evangelho, nós escutamos as primeiras atividades, não dos apóstolos, mas de Maria Madalena, que de manhã cedo vai ao sepulcro para fazer aquilo que não tinha conseguido fazer na sexta-feira, ao final do dia, porque já era o sábado, e o sábado era o dia do descanso, não podia haver nenhuma atividade. Se tivessem tido tempo, ainda na sexta-feira, teriam ungido o corpo de Jesus com os perfumes, teriam enrolado melhor o corpo de Jesus, mas como não o puderam fazer, tiveram que deixar passar o sábado. E naquela madrugada da ressurreição, Maria Madalena, como escutamos, foi ao túmulo, viu a pedra retirada e foi ter com Pedro e João. Não deixa de ser curioso, já ontem no Evangelho, na versão de São Lucas, isso aparecia, não deixa de ser curioso que tenham sido as mulheres as primeiras a quem Jesus aparece e as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Esta semana o Papa reuniu-se com aqueles que cuidaram dele lá no hospital onde esteve internado e às tantas dizia: quando as mulheres estão à frente, as coisas correm bem.
Digam-nos os pais lá em casa. Quem manda é a mulher. E ainda bem. Havia um que dizia, lá em casa quem manda sou eu. E os amigos, não é nada, é a tua mulher. E ele dizia, manda porque eu deixo. Mas é ela que manda. Quando as mulheres estão à frente, as coisas correm bem. E vemos aqui duas atitudes tão diferentes. A de Maria Madalena, que vai ao encontro do túmulo de Jesus para fazer uma coisa prática, mas que depois começa a sentir já no seu coração que alguma coisa estranha se passou e não foi propriamente roubar o corpo de Jesus, não roubaram o corpo de Jesus. E vemos a atitude de Pedro e João, que naquela manhã de Páscoa, parece que aquilo que Jesus tinha dito, olha que eu vou morrer, mas vou ressuscitar, ao terceiro dia vou ressuscitar, não caiu a ficha. Não tinham percebido o alcance das palavras de Jesus. Não acreditaram. E é a insistência de Maria Madalena que faz com que Pedro e João saiam da tristeza, saiam da depressão para irem ao túmulo. E São João diz qual foi a atitude deles. Viram e acreditaram. Então nós temos aqui 3 coisas que a Páscoa tem que trazer a cada um de nós, se nós queremos ser cristãos. Nós andamos com medo que agora cada vez os cristãos andam a perder mais a força, porque andam aí outras religiões que andam a vir para cá e estão a acabar com o cristianismo. Nada disso. Nada disso. Se o cristianismo está a perder força, não é porque a ressurreição de Jesus está com as baterias em baixo. É porque nós cristãos não temos a força de Jesus ressuscitado em nós. Vamos ver o nosso clube de futebol a jogar, marca um golo, é um barulho que se ouve até aqui no convento quando joga o Benfica. Jesus ressuscitou, nem abrimos a boca para dizer aleluia. E é aqui que nós perdemos. É aqui que nós perdemos. Porque nós não despertamos em nós a força de Cristo ressuscitado. Para o que queremos, vamos a todo lado. As 24 horas parece que passam a 48. Tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que ir ali. Missa ao domingo. Não tenho tempo. E assim se vai perdendo a força de Cristo ressuscitado em nós. Então, 3 atitudes que a Páscoa de Jesus pode ajudar-nos a mudar a nossa vida. Primeiro, acreditar. A ressurreição de Jesus não é um dado histórico, é um dado da fé. Que ele nasceu em Belém, há muitos escritos sobre isso. Que ele andou a pregar e a dizer coisas bonitas e fantásticas e a mostrar o amor de Deus entre nós, também há muitas coisas escritas. Que ele morreu historicamente, com o seu Pôncio Pilatos, muitas coisas escritas. Que ele ressuscitou, não há nenhum documento histórico. Há uma prova. O túmulo está vazio e os lençóis e as ligaduras que cobriram Jesus estavam bem dobradinhas, o que significa que não foi assaltado. Quem já fez a triste experiência de ter a casa assaltada, já reparou que o ladrão não deixa tudo no sítio. Então, temos esta prova da ressurreição de Jesus, que é o túmulo vazio. Então, acreditar faz parte da nossa fé. Temos que acreditar em Jesus. Podemos não acreditar em todos os dogmas da fé. Algumas coisas podem nos parecer muito confusas e muito elaboradas, mas isso não faz com que nós percamos a fé ou nos afastemos dela. Segunda coisa, dar testemunho. Aparecia na primeira leitura. Pedro, João, os outros discípulos, cheios de medo, a partir do momento em que começam a perceber que, afinal, Jesus pode ter ressuscitado, quando Jesus lhes começa a aparecer e a mostrar-se como ressuscitado, quando Jesus, no dia de Pentecostes, lhes envia o Espírito Santo, que eles estavam reunidos cheios de medo e passaram a testemunhar Jesus, como nós escutámos na primeira leitura, este é também um grande desafio para nós cristãos. Não basta acreditar, é preciso testemunhar, dar testemunho de Jesus. Em palavras e em obras. Em palavras e em obras. Porque, como diz São Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras vou-te mostrar a minha fé. A fé leva-nos obrigatoriamente às obras. E se algumas coisas boas nós fazemos, não se deve a nós, ao nosso altruísmo, mas sempre a Jesus, que me inspira, que me impulsiona a dar testemunho dele, por palavras, sempre que for preciso anunciá-lo, mas sobretudo através das obras.
E a terceira coisa que a Páscoa de Jesus nos tem de trazer é a alegria. Podíamos ser as pessoas mais tristes deste mundo. Podíamos estar abatidos com doenças, com problemas na família, problemas no trabalho, sei lá bem, o dinheiro não chega, papapá, papapá. Podíamos ser as pessoas mais tristes e mais infelizes de Lisboa, não, deste mundo. Mas isso não nos pode roubar a alegria. Porque a alegria não é passar o dia a rir, não é andar a fazer cócegas aos outros, não é disfarçar as tristezas que na nossa vida podem andar mais apagadas. Mas a alegria significa que, apesar de tudo, eu sinto Cristo em mim. E quando nós sentimos Cristo em nós, sentimos também uma grande alegria. E às vezes é preciso passar por grandes dificuldades para percebermos que Jesus está vivo nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós hoje, agora já a seguir, vamos crismar a Maria do Rosário e o João, que já foram batizados e que agora vão receber a força do Espírito de Jesus. É o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que transforma o pão e o vinho no corpo de Jesus. É o mesmo Espírito que perdoa os pecados. É o mesmo Espírito que levou Pedro a sair do medo para o testemunho, da tristeza para a alegria. Vocês vão ser marcados na fronte com o sinal da cruz de Cristo e com o óleo. E por isso vocês, a partir de hoje, devem ser testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus, para que nós sejamos imitadores dos apóstolos e levemos mais longe a vida e a mensagem de Jesus. Durante muito tempo, e hoje, graças a Deus, cada vez menos, o crisma era a meta, não é? Os pais obrigavam os filhos até ao crisma, e depois do crisma era a debandada, nunca mais iam à missa. Aliás, há uns até que diziam que iam à missa 3 vezes na vida: de carrinho no batismo, de carrão no casamento e de carreta no funeral. Outros que dizem que já fizeram as comunhões todas. Frei, vou casar, já fiz as comunhões todas. Ainda está vivo para fazer, já fez todas, já pode ir indo. Ser cristão não é uma coisa do passado. Ser batizado não é uma coisa do passado. E receber o crisma, como é o vosso caso, não é uma meta. Pronto, já está. Não. Começa agora. Como vocês aprenderam, o sacramento do crisma faz parte da iniciação. Significa que agora sim completaram toda a vossa iniciação e começam agora uma nova etapa na Igreja e no mundo, sendo testemunhas de Jesus, portadores da sua vida, portadores da alegria, através daquilo que acreditamos. E todos nós, que fomos batizados, temos esta responsabilidade do anúncio, que fomos crismados ainda mais, e por isso acompanhamos com alegria estes nossos irmãos, que agora, diante de todos nós e por nós, vão renovar as promessas do batismo.